Bom, pessoal, então nessa videoaula aqui, a gente vai fazer o seguinte. O que nós já fizemos de drag and drop aqui tem um pequeno probleminha, mas a ideia era essa aqui, lembra? De arrastar e de soltar. Tá? Tem um probleminha aqui porque eu troquei o nome de uma imagem, mas isso não é problema, eu vou arrumar depois. O propósito não é esse. É arrastar e soltar elementos da minha cena. Tá? O que acontece? Nesse exemplo aqui, eu montei os meus elementos manualmente e arrastei eles na medida que eu fui querendo. Né? Então, a minha cena ela já é montada com os elementos dispostos de forma estática, todos eles oriundos aqui dos prefabs que a gente fez no vídeo anterior. Tá? Até como eu comentei, o probleminha que está dando aqui é porque eu troquei o nome do círculo. Então é por isso que está dando problema, mas eu não vou arrumar agora porque não tem problema, isso é um detalhezinho. Tá? Então eu tenho os prefabs e aí eu ia jogando eles na minha cena. Tá? O que a gente vai fazer nessa videoaula de hoje? A gente vai criar uma cena nova e nessa cena a gente vai criar essa tela aqui, essa disposição de elementos na cena dinamicamente. Ok? É isso que a gente vai fazer. Tá? Então, para fazer isso, o que eu vou fazer é criar uma cena e explicar o script para vocês que a gente vai trabalhar para conseguir fazer isso. Tá ok? Então, eu vou começar criando uma cena nova. Tá? Eu vou chamar essa cena aqui de... Vou chamar de cena dinâmica. Tá? Essa cena ela vai ter também o canvas. Tá? O canvas eu não crio dinamicamente. Tá? Eu crio dinamicamente apenas o que vai estar dentro do canvas. Então eu vou apontar para a câmera também. Eu vou apontar para a única câmera que eu tenho na minha cena, que é essa aqui. Tá? Eu posso trocar o fundo também aqui, se eu quiser, da minha câmera, para não ficar aquele azul. Se eu não quero, né? Eu não quero botar outro, mas pode ser preto. Tá? O preto vai ficar horrível porque a sombra já é escura. Deixa eu ver aqui que cor eu posso botar. Vou botar sei lá, um rosa. Botei rosa. Vai ficar um horror. Ah, vamos lá, ficou rosa. Então assim, eu tenho meu canvas normal e agora eu quero colocar os elementos de forma dinâmica. Tá? Dá para fazer diversas coisas com isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um script. Tá? Então a ideia aqui do start do canvas, eu coloque os elementos na minha cena. Tá? Vamos aprender a fazer um elemento e uma sombra. Tá? Então o que eu vou fazer agora é criar um script C#, que eu vou chamar ele de preencher elementos. Tá? Chamei ele de preencher elementos. E agora a gente vai programar ele. Então qual é a ideia? Eu carregar via programação os prefabs e posicioná-los na minha cena. É basicamente essa a ideia, tá bem? É só isso que a gente vai fazer. Para fazer isso, obviamente, tem alguns detalhezinhos de programação que são necessários. Né? E a gente vai aprender agora. Bom, a primeira coisa, até antes de eu ir para o script, né? Eu já expliquei isso em outros vídeos, tá? Mas para quem está fazendo só ali a lista do drop-down e caiu aqui, né? Por algum motivo, né? Não conhece muito ainda do resto da programação. Eu vou mexer via código nas minhas imagens, que eu vou precisar acessá-las, e nos meus prefabs, porque eu vou criar vários modelos desses aqui e vou colocar aqui dentro. Então, se eu vou mexer na imagem, se eu vou mexer no prefab, se eu vou fazer qualquer coisa desse tipo, eu preciso colocá-los dentro de uma pasta chamada resources, certo? Então, eu preciso ter uma pasta resources e colocar esses códigos, essas duas pastas para lá. Por que eu tenho que fazer isso? Porque para acessar os meus recursos do meu jogo via programação,
é uma exigência da Unity que esteja dentro de uma pasta chamada Resources. Tá? Então, a partir do momento que eu arrasto para cá, eu garanto que imagens e prefabs eu posso acessar via programação. De outra forma, eu não consigo. Tá? Então, é por isso que eu fiz isso. Então, a minha estrutura de pastas está com as cenas e os scripts fora, mas as imagens e os prefabs dentro de uma pasta chamada Resources. Tá? Então vamos lá. Agora sim eu posso ir para o meu código. Tá? Eu a princípio eu não preciso do update, só preciso do start. Então quando começar o meu script, eu posso começar também a fazer a minha busca lá pelo prefab e a exibição na cena. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um game object, que eu vou chamar de game object. Eu vou chamar de elemento azul. Lembra que eu tenho o azul e a sombra? Eu tenho um prefab para o azul e tenho um prefab para a sombra. Vamos dar uma recapitulada aqui. Ó, os prefabs. Eu tenho o elemento e tenho a sombra. Então eu posso chamar com o mesmo nome. Até. Não preciso chamar de azul se eu não quiser. Eu vou chamar de elemento. Tá? E se eu quiser também eu posso criar um para usar depois, que eu vou chamar de sombra. O mesmo nome do prefab lá. Tá? São dois game objects que eu vou precisar. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, carregar o meu prefab. Então eu vou carregar o prefab. Tá? Eu já vou fazer os dois então, o do elemento e o da sombra. Então a primeira coisa que eu vou fazer é carregar os prefabs. Tá? O código ele é bem tranquilo. É elemento, ponto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tudo certo. Elemento, ponto. E aí eu vou dar, na verdade, elemento igual. E aí eu vou carregar o meu prefab. Tá? Resources, ponto, load. Esse aqui é o códigozinho padrão, né? E aí eu vou carregar o prefab aqui. Tá? Então, como é que eu faço isso? Pasta prefabs barra o nome do que eu quero carregar. No meu caso aqui, eu tenho dois prefabs, só relembrando, o elemento e a sombra. Então é o que eu vou fazer aqui. Para elemento, eu carrego o elemento. Para a sombra, eu carrego a sombra. Tá? Ele está em vermelho porque eu não disse como é que eu quero fazer isso. Tá? Ele é do tipo Game Object. Então eu vou fazer aqui, ó, Game Object. Eu tenho que dizer, dar o cast aqui, né? Para dizer qual é o tipo que eu estou trabalhando. Se eu não fizer isso, aí ele não vai conseguir reconhecer e vai dar erro. Né? Tenho que explicitamente dizer que esse prefab vai ser um Game Object. Tá? Então, fazendo isso, eu carreguei os prefabs. Quer dizer, aqui eu tenho o elemento, aqui eu tenho a minha sombra. Isso aqui já está resolvido. Tá? O que mais que eu vou fazer? O que eu posso fazer primeiro? Bom, eu vou primeiro posicionar então. Tá? Então eu vou botar assim. Agora eu vou posicionar os elementos. Vou fazer só isso primeiro. Tá? A posição é sempre XYZ, independente do que eu for fazer, tá? Assim, mesmo que seja um 2D, eu tenho que utilizar um vector 3, uma posição de 3 elementos. Tá? Então eu vou criar um vector 3. Pode ser vector 3. Que eu vou chamar da seguinte forma. Vamos pegar o primeiro aqui. Eu vou pegar o transform.position, que é o que eu tenho. Normalmente ele posiciona por padrão no centro da minha tela. Tá? No caso, do centro do meu elemento pi, que no caso é o canvas, que ocupa a tela inteira. Tá? Então eu vou pegar esse X aqui e vou tirar, sei lá, vou tirar 10 dele. Tá? Vou tirar 10, tá 10 para a esquerda. Tá? O Y eu não vou trocar. Então o Y é o mesmo
tá? Y eu não mudo, o Z tampouco. Então, transform.position.z. Tá? Então, aqui eu tenho a posição do meu elemento. Tá? Aqui eu estou posicionando o elemento, o meu elemento mesmo. Né? A sombra eu vou posicionar depois. Tá? Então, eu vou posicionar o elemento primeiro. Tá? Então, para posicionar o elemento, eu vou fazer isso. E agora eu vou criar, de fato, o elemento na minha cena, tá? Para fazer isso, eu uso o comando instantiate, como está escrito ali, onde eu digo como primeiro parâmetro quem eu quero, no caso é o meu elemento. Depois eu tenho que dizer para ele a posição. E depois eu tenho que dizer se ele é para respeitar a questão da rotação padrão 2D, tá? Então eu tenho que manter o transform.rotation aqui, terceiro parâmetro, esse não muda para o nosso trabalho. E aqui eu tenho que dizer onde ele tem que aparecer, se ele é filho de alguém, tá? Isso aí eu também, se eu quiser, eu posso informar, mas por enquanto eu vou deixar só assim. Eu não vou mexer nisso ainda. Eu vou deixar só assim, para a gente ver funcionar. Mesmo que dê tudo errado. Tá? Então, a princípio, eu vou fazer isso e vamos ver o que acontece. Tá? Então, eu salvei aqui, preencher elemento. Tá? Estou com o vector 3 aqui, boto a posição que eu quero, coloco aqui, né? Digo que ele respeita ali a rotação padrão que a gente já vem adotando no nosso elemento e vamos botar para rodar. Tá? Então, a princípio, com esse instantiate aqui, eu estaria posicionando, já largando na minha cena um elemento. Tá? Então, para fazer isso, agora eu venho no meu jogo de novo. E jogo esse script no Canvas. E deu um erro lá, acabou. Não tá mais dando erro. Eu vou jogar meu elemento, eu vou aqui no meu Canvas e vou pegar o meu script e vou jogar para dentro do Canvas. Deu certo isso? Não sei, então vamos jogar aqui então. Agora deu certo. Então está aqui o preencher elemento, ele está dentro do Canvas, que o Canvas, é a partir do Canvas que eu quero criar os meus prefabs, né? Os meus círculos, triângulos, etc. E vamos botar para rodar. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha só, ele clonou. Você pode observar aqui o que ele clonou. Só que ele clonou esse cara, eu nem estou conseguindo enxergar ele aqui. Ele clonou esse cara completamente fora da minha cena, da minha posição. Completamente fora. Eu preciso que ele clone dentro do Canvas, para que ele apareça aqui dentro. Tá? Então, esse é um detalhe que a gente tem que cuidar também. Tá? Então, é um detalhe que a gente vai precisar ajeitar no nosso código. Eu quero que ele seja instanciado dentro do meu Canvas. Tá? Então tem um parâmetrozinho a mais que a gente precisa colocar. Tá? Então aqui, ó, é o meu elemento, Factor 3, ele é um rotation, e aí eu tenho que botar mais uma informação aqui, ó, que ele pergunta. Tá meio pequeno, mas eu dou um zoom. O transform do pai. Se eu quiser, eu digo qual é o transform do pai, para ele saber onde é que ele tem que criar. Tá? Não basta eu colocar dentro do Canvas o script, eu preciso dizer qual é o transform do pai aqui. Né? Mas como eu coloquei esse script no Canvas, eu posso dizer que é o GameObject, né? Que é o GameObject do... Deixa eu diminuir o tamanho aqui agora, para não ficar muito confuso. Né? Esse aqui é o GameObject. Isto aqui é o Canvas, né? Porque quando eu escrevo o GameObject aqui, eu já estou pegando o atual, né? Ponto transform. Tá? Então, com esse quarto parâmetro, eu estou dizendo o seguinte para ele, ó, cria usando o Canvas como pai. Tá? É isso que eu estou fazendo nesse quarto parâmetro aqui. Nome do elemento, posicionamento, a forma de rotação, que é a padrão aqui do 2D, e onde é que eu quero que abra. Tá? Onde é que eu quero que crie. No caso,
no Canvas, que ele é o pai do script mesmo, né? Então o script atual ali é o GameObject.transform. Tá? Ou não? Olha o que acontece agora. Não aconteceu nada. Tá? Muito provavelmente eu não salvei esse script direito ainda. Tá? Vamos de novo. Não tinha salvo. Vou botar para rodar agora e vamos ver o que acontece. O certo agora é que o script é que ele seja criado, o prefab, dentro do Canvas. Isso é o certo. Tá ali, ó, bonitinho. Ó, criou dentro do Canvas. Como eu zerei meus prefabs, eu não deixei nenhuma imagem padrão, ele tá esse quadrado branco, tá? Ele não tá com nenhuma imagem dentro, porque eu editei lá e tirei. Tá? Se vocês pegarem o código do que estava sendo feito e fizer isso, ele vai aparecer um círculo, provavelmente. Mas não tem problema, tá certo também. Então vamos posicionar primeiro, agora vamos posicionar a sombra, e aí depois a gente vai ajeitar as imagens. Vamos posicionar a sombra agora, tá? Então eu joguei para... Nota que ele ficou bem na pontinha, porque eu joguei ele com menos, né? Vamos fazer a mesma coisa agora para a sombra. Só que em vez de menos aqui, eu vou dar um mais. E na hora de instanciar, em vez de instanciar o elemento, eu instancio a sombra. E era isso. Tá? A princípio é só isso. Criei um novo vector 3. Em vez de menos é mais, para a sombra ficar à direita. Estou instanciando uma sombra e não um elemento. E deu. Vamos botar para rodar e vamos ver o que acontece. Claro que eu preciso salvar. Vamos ver o que acontece. Então agora eu deveria botar dois quadrados na tela. Um do elemento e um da sombra. Olha lá, um em cada ponta. Ó. Um é do elemento e aqui é o da sombra. Deixa eu ver uma coisa se ele fez certo. Imagem correto. Canvas render. Olha o que eu fiz de errado aqui. Isso aqui é um elemento. Aqui era para ser uma sombra. Mas não tem problema. Deixa eu conferir o código. Claro, não troquei o nome aqui. Aqui é sombra. Pronto, agora sim. Tá, agora vai dar certo, tá? Eu vou tirar um pouco, tá muito, 10 tá muito. Eu vou colocar 5. E eu vou colocar 5. Tá, eu troquei o nome ali, tá? Agora com certeza vai funcionar. Do jeito que a gente tá pensando que deveria, né? É o tal do Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu vou vir aqui agora e vou arrumar esse negócio. Tá ali. Por que a sombra está um triângulo? Agora eu confiro, mas tem um quadrado branco aqui e um triângulo lá. Deixa eu ver por que a minha sombra está um triângulo. Vamos ver aqui. Isso aqui é do prefab, tá, pessoal? Isso não dá para esquentar muito. Ó. A sombra deve ter um triângulo como padrão aqui. Deixa eu ver. Ou o prefab aqui. Tá um triângulo como padrão. Certo? Eu quero que nenhum deles tenha nada. Então aqui eu vou botar nulo também. Tá? Os dois eu quero vazio. E também nenhum dos dois tem tag padrão, tá? Essa história de ter tag padrão eu também não quero. Tá? Então aqui e aqui eles não vão ter tag nenhuma. Tá? Então eu quero eles limpinho. O importante é ter os scripts, né? Essas coisas é que são importantes. O resto não. Perfeito, agora está perfeito. Tá, então agora eu vou voltar para a minha cena. E vou dar um play aqui. Tem que ficar os dois sem nada. Aí nós vamos começar a mexer direito. Pronto, era isso que eu queria. Então estão os dois aqui. É sim o elemento. É sim a sombra. Estão os dois posicionados na cena.
Ótimo, era isso que eu queria. Agora a gente vai fazer a próxima parte. A próxima parte é a imagem. Tá? Agora a gente vai colocar uma imagem nos dois. É a próxima etapa. Então agora a gente vai colocar uma imagem. Tá? Para colocar essa imagem, também não tem muito mistério. Tá? É pegar o meu elemento e pegar o sprite dele. Isso aqui é como é que eu faço para trocar uma imagem via programação, né? Não é exatamente a dificuldade do trabalho aqui, né? do vídeo. Eu vou pegar um sprite, resources.load, se eu botar um S aqui vai me ajudar bastante. Então resources.load sprite, e aí quem é que eu quero abrir? Vamos supor que eu quero mostrar o círculo. Eu vou na minha pasta images, que é a pasta que eu tenho lá, que tem a lista das minhas imagens, e vou dizer que eu quero que ele abra o círculo azul, que é o círculo do elemento. Tá? Ah, claro, né, meu amigo, tem que dar um get component aqui. Pronto. Claro, porque o elemento ele tem muito mais coisa, né, do que só uma imagem. Tá? Então aqui eu pego a minha imagem, tenho que dar um import nela. Agora sim, tá? Para caber na minha tela eu vou tentar diminuir isso aqui. Tá? Olha lá. Elemento.getComponent, aí é a minha imagem. Sprite. Aí vai ser igual. E aí vai ser, eu pego o resource aqui, ó. Tá? É só isso. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa para a sombra. Importante fazer isso antes do distanciar. Tá? Ó, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a minha sombra. E tá tudo tranquilo, tá? Então agora eu venho. Eu venho aqui, já salvei. Venho aqui, aqui. E rodo. Perfeito. Tá? Então o que está faltando agora? Ó, eu venho aqui e eu não estou conseguindo colocar... Ih, tem dois detalhezinhos então. Eu não estou conseguindo colocar ele dentro do outro, direito. Ó. Uma coisa importante é que a sombra tem que vir antes, eu não tinha dado por conta disso. Tá? Então, aqui tem o meu elemento, aqui tem o meu game. Ó, não estou conseguindo mexer nele. Ó. Agora estou. Agora sim. Então, um detalhe importante. Botar a sombra primeiro. A sombra tem que vir antes do elemento. Se eu errar, já vai para lá. Lembra? O código está pronto. Então ele já faz. Claro que isso aqui tem um detalhezinho aqui, tá? Mas ele já consegue fazer o drag and drop e está fazendo isso de forma dinâmica. Certo? No próximo vídeo, então, eu vou colocar outro elemento. Vou ensinar a colocar outro elemento na cena. E a gente vai corrigir um pequeno detalhe que por enquanto não está dando erro, mas que daqui a pouco vai dar, que é a forma correta de fazer o pareamento. Tá? Mas aí eu deixo isso para o próximo vídeo. Um abraço.